que a gente ama, zelando pelas demandas que o Senhor mesmo coloca na nossa vida. Nesse momento eu gostaria de convidar você a abrir comigo a Bíblia no Salmo número 19. O Salmo de Davi. E que à medida que você fosse abrindo, você já procurasse o último versículo desse salmo. Salmo número 19. Nós vamos fazer uma leitura a uma só voz do Salmo número 19, no verso número 14. Assim diz a palavra do Senhor: todos, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora fazer o seguinte: você vai fechar sua Bíblia e você vai olhar só para a projeção, e a gente vai repetir todo mundo junto. Quando outra oportunidade de você fazer isso lendo, com a intenção de gravar. Salmo 19, verso 14. As palavras do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agora vai desligar a projeção e todos a uma só voz vamos dizer juntos: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. No mês de agosto é tradicional no calendário da Igreja Presbiteriana a gente separa esse mês para falar sobre missões. E aí, quando a gente começa a falar de missões, é muito comum vir na nossa cabeça a ideia da missão transcultural, que é você pegar um sujeito da igreja, separar ele, treinar ele, se necessário for ensinar uma língua nova, uma cultura nova de um povo e enviá-lo. E daqui a gente fica orando por ele, intercedendo por ele, a gente separa recurso da nossa vida para sustentá-lo, e a gente acha que missão é só isso. Aí a gente vai vivendo a vida na igreja e a gente descobre que a missão ela não é somente quando a gente manda alguém para pregar o evangelho em um país onde não tem o evangelho. A gente descobre também que no Brasil, muito mais perto do que a gente imagina, tem povos não alcançados, índios, sertanejos, qualquer lugar do nosso país também. Aí a missão começa a ficar mais perto da gente. Aí a gente já não precisa treinar tanto uma pessoa, a gente precisa se preocupar em enviar pessoas, em de repente fazer uma viagem missionária e ir até aquele lugar e proclamar o evangelho. Mas missão não é só isso, porque quando nós vivemos um pouco mais a nossa jornada de proclamação do reino, de servo do Senhor, nós vamos descobrindo que missão, na verdade, é um mandamento do Senhor que é posto para nós no nosso dia a dia, aonde quer que a gente esteja, seja enviando alguém, seja vivendo a nossa própria vida. E aí, aquela máxima de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, de repente, está muito perto da gente. O cerco fecha, agora você faz: olha, o missionário na verdade sou eu. O que eu vou fazer com isso aí? O que é que eu posso fazer? Porque, olha, aquele que a gente enviou tinha uma vocação, ele era separado para ser enviado, e foi, e graças a Deus por isso. Mas o que é que eu, enquanto indivíduo, enquanto crente, posso fazer para cumprir o mandamento do Senhor? E aí esbarra uma curiosidade, que aquele versículo, quando a gente lê ide, na verdade não é a ideia de vá, é indo, é enquanto você for vivendo a sua vida, pregue o evangelho. Mas pregar o quê?
pregar para quem? Como é que eu vou fazer isso? Aí a gente tem que se voltar para a palavra do Senhor e entender como é que o Senhor, Ele decidiu nos usar no dia a dia. E esse salmo, de forma muito peculiar, ele vai nos dar alguns direcionamentos muito importantes. E ele vai fazer isso de um modo bem conciso, porque o livro dos Salmos, eu aprendi recentemente, na verdade, ele passou a ser estudado como um livro intencional. E a gente olha para os Salmos geralmente como um ajuntamento de um bocado de músicas separadas. No máximo, quando a gente vai estudar um salmo, a gente olha o salmo que a gente quer estudar, olha o que veio antes, olha o que veio depois, e é isso. Vamos aqui nos debruçar sobre o salmo que vai ser estudado. E na verdade, o livro dos Salmos, ele foi preparado. Na verdade, os 4 livros dos Salmos, eles foram preparados pelo povo, muito provavelmente no período dos exílios. Então, eles foram organizados, não em uma ordem cronológica ou em ordem aleatória, mas em uma ideia de comunicar aquele povo que estava exilado, de lembrar aquele povo quem era Deus e o que estava acontecendo ali. É por isso que no livro dos Salmos nós vamos encontrar salmos dos mais variados tipos. A gente tem salmo de celebração, a gente tem salmo, por exemplo, de lamentação, a gente tem os cânticos de romagem, a gente tem salmos que servem para quando o povo saía da sua cidade e se dirigia no dia do Senhor para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor. Eles iam lembrando o que o Senhor já tinha feito na história. E nós temos salmos didáticos, por exemplo, o 119, grandão. Mas quando a gente olha para o Salmo 119, por exemplo, nós vamos perceber que ele foi feito com a intenção de ser decorado. E aí você pensa, mas é o maior salmo que tem. Como é que o povo decorava? E aí depois você vai pesquisar e vai descobrir. E se encantar em como o Senhor conduziu o povo a fazer isso de modo adequado. E nós temos salmos que parecem sim e devem ser belas canções que comunicam verdades sobre o Senhor. É muito interessante porque quando nós vamos olhar o salmo, nós geralmente cometemos o equívoco de isolar esse salmo como um salmo de alguém que fez somente. Por exemplo, esse salmo é um salmo de Davi. E nós somos tentados e cometemos o erro de olhar para esse salmo como se simplesmente fosse algo que Davi decidiu transformar em música em um belo dia, mas não. Se fosse uma mera canção de Davi, não estaria registrado na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Então nós precisamos olhar para esse salmo como um salmo do Senhor. E entendendo que foi Deus quem revelou estas verdades para Davi, nós precisamos tentar entender quais são as verdades que o Senhor plantou no coração de Davi, porque assim nós seremos capazes de perceber que essas verdades que são importantes para Davi são importantes para a nossa vida também. E assim eu convido os irmãos que olhem para esse salmo comigo, buscando entender as verdades do coração. Quais são as verdades que o Senhor plantou no coração do seu Senhor? Nós vamos perceber que, em um primeiro momento, Davi registra que a criação do Senhor é perfeita. A nossa confissão de fé, no capítulo de número 4, falando a respeito da criação, vai dizer que, ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, visíveis ou invisíveis. Volte seus olhos para o texto. O versículo de número 1 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Nós temos aqui um registro
de uma beleza extrema que é facilmente encontrada nas coisas que o Senhor criou. É muito interessante olhar para esse texto, e é muito interessante olhar para esse texto à luz do que Calvino registra no seu comentário. Calvino, estudando esse salmo, ele vai fazer uma comparação muito interessante sobre a beleza que o Senhor imprime nos céus. Ele vai dizer que ao contemplar os céus, nós podemos olhar para os céus e perceber os céus como se os céus fossem a abóbada do Senhor. E se você não conseguiu puxar rapidamente a sua cabeça o que é uma abóbada, você vai lembrar daquele teto redondo de vidro, geralmente, que esse vidro ele permite que o sol, ao iluminar as suas muitas cores, prepare para nós algo muito bonito. Mas essa abóbada também pode ser belamente pintada, mas ela sempre vai mostrar para nós uma aparência de sublimidade. É tudo muito bonito, é tudo muito interessante, mas é tudo muito opulento. A gente fica pequenininho debaixo daquilo e a gente começa a olhar, aí a gente fica acanhado e faz, nossa, que obra de arte. Davi registra que os céus proclamam a glória do Senhor. Ele registra que ao olhar para os céus dá para perceber as mãos de alguém muito grande, muito poderoso, que elaborou todas essas coisas. É extremamente peculiar perceber isso, porque nós precisamos tentar nos colocar agora, sim, na mente de Davi ao escrever, porque nós não temos tempo para parar e olhar aquilo que o Senhor fez. Naqueles dias, todos os deslocamentos eram feitos a pé, quando muito a cavalo. E não é nenhum absurdo pensar que qualquer indivíduo daqueles dias tinha tempo de se deslocar e perceber a paisagem e parar para prestar atenção. Nós, nos centros urbanos, mal temos paisagem quando temos um bonito pôr do sol. Dificilmente ao viajar temos tempo de olhar para toda a paisagem, porque nós viajamos muito rápido. Mas nós precisamos nos atentar para essas coisas e perceber que há uma grande beleza que comunica uma verdade sobre o Deus que criou essas coisas. E nós precisamos parar um pouquinho para conversar sobre o que é beleza. Porque falar de beleza é falar de cultura. Falar de cultura é falar daquilo que se consome. E aí, um exemplo muito crítico dos nossos dias é a música que nós paramos para escutar. E o papel que essa música ela tem na nossa vida. Porque não é nenhum absurdo a gente parar e perceber que da ópera a qualquer outro ritmo que a gente for colocar, as nossas crianças elas vão começar a balançar os ombros em um ritmo muito peculiar da nossa cidade, extremamente mundano. Porque de uma forma bem sutil, nós não fazemos o mesmo porque precisamos manter uma pompa, mas a nossa mente ela já está inundada de uma ideia do que é bom e do que é bonito, bem diferente daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E uma curiosidade sobre a música do povo hebreu é que a música que era elaborada para o povo hebreu, o que eles entendiam que a música devia servir era justamente a adoração ao Senhor. Eles não entendiam música como um simples entretenimento. A música servia para ensinar e para adorar o Senhor. Ao passo que um salmista, ao longo da história, ele vai registrar: Senhor, se algum dia eu usar a minha música que não para o Senhor, que a minha língua se cole ao céu da minha boca e que a minha mão se seque. Porque no cativeiro, o Império Babilônico já consumia música como entretenimento. Então, quando eles levaram o povo, era muito comum eles dizer: olha, toca a música de vocês aí para a gente ouvir a arte de vocês. E o salmista, ele entrou em profunda crise, porque a mão dele servia para louvar o Senhor, a voz dele servia para adorar o Senhor. E naquele momento ele estava em grande crise, porque o seu opressor pediu para que ele usasse a música do Senhor para outra coisa. Ele falou: Senhor, não dá. E nós, como temos consumido
como temos cantado, o que temos cantado, do que temos enchido a nossa mente. O que é que nós estamos usando como ensino para as nossas crianças? Na continuidade do texto, no verso 3, ele vai dizer que não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A cultura hebraica, a língua hebraica é uma língua muito simples. É como, por exemplo, a gente olhar o inglês em relação ao português. É uma língua mais simples. E assim, a repetição para eles tem um caráter de ênfase. A gente não, a gente tem muito, muitíssimo, muitão, muito mesmo, bastante, exagero. Não. Lá eles repetem a informação. E quando essa informação é repetida 3 vezes, significa dizer uma ênfase máxima. Não dá para ser mais que isso. E aqui nós temos que não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Calvino olha para as coisas criadas e diz que, olha, de fato, não há nenhum tipo de comunicação. Contudo, o Senhor se revela através das coisas que foram criadas. E essa revelação, ela se dá por toda a terra. E é muito interessante olhar para isso, porque existe um aspecto que concorda com o que Paulo registra na igreja de Roma. Falando sobre não só os crentes, mas toda a humanidade. Porque a ira de Deus se revela dos céus contra todo aquele que detém a verdade pela injustiça. Porquanto tudo o que de Deus se pode conhecer lhes foi revelado através das coisas que foram criadas. E aí, na continuidade do texto, Paulo vai dizer que os homens, ao invés de adorar o Senhor, adoraram a si mesmo, adoraram as coisas que foram criadas. E quantas religiões espalhadas pelo mundo nós não temos naqueles chamados animistas? Eles adoram o sol, eles adoram o vento, eles adoram a floresta, mas eles adoram tudo, menos o Senhor que criou todas essas coisas. Contudo, o que fica registrado é que a natureza, a criação do Senhor é perfeita em cumprir o seu papel de comunicar que existe um Deus, que existe um Deus soberano que criou todas essas coisas de forma absoluta. E nada escapa, e ninguém é digno de desculpa quando visto não adorando o Senhor. Por quê? Porque ele dá uma oportunidade. Ele vai falar agora do sol. Ele vai dizer que aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia em uma extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Aqui nós temos a ideia de que, inclusive, a maior parte da criação, a parte mais sublime e poderosa da criação, está sujeita àquilo que o Senhor estabeleceu. O sol, que pode ser visto como uma coroa da criação, onde todos os seres viventes dependem dele, porque sem calor a gente não vive, sem calor a planta não cresce, sem calor os animais não vivem, sem calor a gente, além de adoecer, a gente não tem o que comer. Mas inclusive o sol que provê esse calor está limitado por aquilo que o Senhor estabeleceu. Ele começa aqui e ele termina aqui o seu percurso. E ele obedece isso perfeitamente. É interessante porque, se no primeiro momento o registro é de que a criação é perfeita, agora Davi vai apontar uma segunda perfeição, uma segunda verdade que está naquilo que o Senhor faz. Davi registra de forma literal que a lei é perfeita. Volte seus olhos para o texto, verso número 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta ao teu servo em os guardar a grande recompensa. Interessante porque, depois de ter olhado para as coisas que foram criadas, Davi agora
tira a experiência que ele tem com os mandamentos do Senhor, com aquilo que o povo precisava seguir da parte do Senhor. Ele olha para tudo que o Senhor estabelece e ele diz: olha, é o seguinte, tudo o que o Senhor nos ordena é muito bom, porque fazendo aquilo que o Senhor nos ordena, nós somos capazes de nos reconciliar com Ele. Fazendo aquilo que o Senhor ordena, nós encontramos alegria para o nosso coração. Os nossos olhos, eles se iluminam à medida que nós nos encontramos agradáveis diante do Senhor. Os justos do Senhor são justos. Aquilo que o Senhor ordena como critério de justiça é bom, é verdade. Não é como nós, que muitas vezes somos guiados pelas nossas próprias intenções, mas há justiça no Senhor. E aí nós olhando para a lei do Senhor, a Bíblia, a palavra do Senhor, a revelação especial do Senhor, surge provavelmente uma dúvida: como saber o que é a lei do Senhor? Porque alguém muito provavelmente já chegou para você em algum momento da sua vida e fez: tá, ok, essa Bíblia aí, qual é a garantia que nós temos que de fato essa é a lei do Senhor? Nosso catecismo, ele nos ajuda a pensar sobre isso. Pergunta de número 4 do catecismo diz assim: como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? E ele responde: demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus por sua majestade e pela pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, ao testemunhar pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de persuadi-lo completamente de que elas são realmente a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós já conhecemos a Bíblia como a palavra de Deus, porque dentro daquilo que ela se propõe a entregar, ela entrega em uma harmonia perfeita. Ela mostra a criação, ela mostra o propósito da criação, ela mostra a história do homem em relacionamento ou na falta de relacionamento com o Senhor, e mostra como o Senhor proveu para o homem relacionamento com o Senhor. Mostra como o Senhor proveu para si um povo e proveu salvação para todos os seus servos, para todos aqueles que Ele escolheu. E mostra como essa salvação se dá e como essa salvação se dará plenamente no dia que será para sempre, no dia da glória do Senhor. A Bíblia não se contradiz. Nós encontramos nela referências cirúrgicas, coerentes, mas se alguém ousar perguntar para além desse aspecto de fé, é essencial para que na Bíblia se creia. Nós também temos boas referências para isso. O pastor presbiteriano Ernest Niemeyer, ele fez um serviço extraordinário. Esse serviço se tornou em um livro que se chama A Inspiração e Inerrância das Escrituras. Ele separou em duas partes uma obra excelente. Na primeira metade, ele vai fazer um trabalho científico dentro da ciência chamada manuscritologia. Esse trabalho, ele não depende de uma construção teológica, como dizem os lá de fora, é ciência purinha. E esse trabalho se destina a discutir se o texto que nós temos hoje é o mesmo texto que foi inspirado pelos autores originais. E como é que se pode fazer esse tipo de trabalho? É simples. Eles levantam todos os textos originais, porque nós temos sim, no Vaticano inclusive nós temos muitos textos originais.
E esses originais, eles são estudados em relação à língua do povo e à cultura do povo naquele tempo. E eles são também separados pela sua idade, para separar os originais das cópias e quais são os possíveis desvios. E, meus irmãos, se comparado com qualquer livro de qualquer filósofo, de qualquer erudito, de qualquer escritor ao longo da história, nenhum livro cientificamente comprovado ele tem mais provas e boa preservação em relação aos seus originais do que a Bíblia Sagrada. É interessante perceber que a nossa cultura, o nosso mundo e nós, no nosso dia a dia, abraçamos com muita tranquilidade os registros que temos, por exemplo, de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e qualquer outro que veio. Mas nós somos incapazes de dar credibilidade a um texto que tem pelo menos 5 vezes mais registros preservados na sua forma original do que todos esses autores. Na segunda metade do trabalho, o pastor ele vai se dar o trabalho agora de mostrar teologicamente como é que funciona, como nós cremos nessa doutrina da inspiração, de como o Senhor ele usou os seus servos ao longo do tempo. Alguns lhes falando diretamente, olha, anota, porque é isso que precisa ser registrado, como foi, por exemplo, com Moisés. Em outros, ele vai levantando as situações e vai conduzindo a vida daqueles homens para que eles escrevessem, como, por exemplo, as cartas do Novo Testamento. E aí, à medida que a igreja ela vai interagindo com estes textos, ela vai sendo edificada e vai tendo naturalmente a necessidade de preservar esse texto. De modo que hoje, meus irmãos, temos garantia de que a Bíblia que lemos, ela é milagrosamente preservada pelo Senhor. É palavra do Senhor para o seu povo e precisa ser encarada como tal. Porque é a Bíblia, a palavra do Senhor que restaura a nossa alma. É a Bíblia, a palavra do Senhor que nos dá sabedoria, que nos dá condições de ser luz nesse mundo caído. E se surge a pergunta de o que é a Bíblia e como é que a gente pode ter confiança nela, é óbvio que deve surgir a pergunta de como é que a Bíblia faz todas essas coisas. A Bíblia faz todas essas coisas justamente por apontar para Jesus Cristo como o único capaz de fazer o que precisava ser feito para que nós tenhamos acesso ao Senhor. Ela aponta para Jesus Cristo como o único homem capaz de se dar, de se oferecer como um sacrifício suficiente, porque ela também mostra como eu e como cada um aqui é extremamente incapaz de fazer qualquer coisa que se aproveite diante do Senhor, de como uma vez feitos pecadores em Adão, todas as coisas que nós pensamos, fazemos, elas são indignas do Senhor. A Bíblia mostra perfeitamente como Jesus Cristo perfeitamente cumpriu tudo o que estava escrito a seu respeito. E por causa disso, nós temos paz com Deus. Mas existe outra verdade presente nesse salmo. Porque se você olhar para o texto de novo, a partir do verso 7, se a alma é restaurada a partir da lei do Senhor, significa dizer que sem o Senhor ela está quebrada. Se o testemunho do Senhor dá sabedoria, significa que longe da lei do Senhor e da verdade do Senhor, nós somos todos loucos. Se o mandamento do Senhor ilumina os nossos olhos, significa dizer que sem o conhecimento da verdade do Senhor, os nossos olhos, eles são tristes, eles não têm vida. E se em um primeiro momento nós vimos que a criação é perfeita, e agora nós acabamos de ver que a lei é perfeita, em um terceiro momento, nós vamos perceber que o homem é imperfeito. E talvez você esteja se perguntando por que eu não segui na leitura do Salmo, a expor ele logo todo. E eu usei o mesmo texto. Tenha paciência comigo. É porque antes de seguir no Salmo, nós precisamos perceber a mesma coisa que o Senhor fez Davi perceber. E o que Davi percebeu foi a sua imperfeição no primeiro momento.
Ele percebeu que se não fosse o Senhor que abrisse os seus olhos, que o alcançasse, jamais ele sequer se importaria com a verdade de que ele estava caminhando para uma morte eterna. E meus irmãos, muitas vezes, mesmo tendo ciência da salvação, nós nos comportamos como se essa não fosse a nossa realidade. Nós muitas vezes nos comportamos como se nós não fôssemos pecadores. Agora sim, vamos olhar para o texto e seguir na leitura, mas percebendo como é que Davi tratou a sua realidade de imperfeição. Verso 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, o que é que nós podemos aprender aqui nesse texto? Primeira coisa que Davi faz diante dessa realidade é reconhecer a sua limitação diante do Senhor. Ele faz: Senhor, é o seguinte, eu entendi que eu sou mau, eu entendi que eu peco constantemente como o Senhor, mas eu entendi também que o meu pecado, ele me cega diante do Senhor, de um modo que muitas vezes eu nem vou perceber que eu estou pecando. Senhor, se o Senhor não me conduzir, quando eu olhar para trás eu vou ver que eu já pequei. Por mais que eu tenha a intenção de te agradar, porque o Senhor se revelou para mim. Se o Senhor não me ajudar, a força do meu braço não será suficiente para conduzir a minha vida. E por mais que eu entenda que eu tenho que viver a minha vida em santidade diante do Senhor, eu não consigo. Senhor, quem há que possa discernir as próprias faltas? Senhor, me ajuda, me livra das que eu não entendi ainda. Me dá condições de perceber tudo o que tenho feito. E aí no verso 13 ele faz uma coisa que me pega. De todos os pecados que ele podia anotar aqui, ele faz questão de dizer: Senhor, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Assim eu serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Irmãos, nós precisamos admitir, muitas vezes, diante de nós mesmos, olhar no espelho, que nós nos achamos demais. Nós somos muito demais. O nosso jeito é excelente. Aquilo que a gente pensa devia ser anotado e adicionado na Bíblia, porque nós somos bons demais. Quanto mais nós vivemos os nossos dias, nós vamos sim aprendendo do Senhor, obrigado. Nós vamos sim desenvolvendo a nossa caminhada de santificação, mas nós muitas vezes nos esquecemos que o pecado continua nos atrapalhando, porque nós temos sim evidências de um progresso na nossa caminhada diante do Senhor. Nós temos sim evidências de que somos capazes de aprender aquilo que o Senhor espera e até reagir do jeito que o Senhor espera, mas nós nos esquecemos que aquele pecado que vencemos foi por causa do Senhor, e nós nos esquecemos que o nosso pecado ele vai passar a nos afetar em outro lugar quando nós não estamos prestando tanta atenção, porque independente do pecado que cometemos, pecado é pecado, e pecado nos afasta diante do Senhor. Então nós passamos a elencar os pecados, nós fazemos uma lista daqueles pecados que são abomináveis, não diante do Senhor, mas aí diante da sociedade, porque a gente passa a prestar conta para a sociedade, para a nossa igreja. E aí, se eu consigo me comportar bem, se eu consigo reagir bem, se eu consigo me relacionar bem com as pessoas, tá bom, tá ótimo, tá excelente. Mas os meus pensamentos, mas os meus planos e o motivo pelo qual eu planejo, meu Deus do céu, misericórdia. E aí nós vamos nos enchendo dessa nossa cultura aparentemente boa, porque o mundo é caído, mas a igreja é excelente. E aí de repente aquilo que deveria ser um motivo de júbilo passa a ser o motivo da nossa desgraça. Porque nós ousamos muitas vezes julgar
julgar, olhar torto e muitas vezes nem nos relacionar com aqueles que nós consideramos menos crentes. Isso não é nenhum exagero, porque foi assim com Davi também. A postura que Davi teve, por exemplo, naquele episódio de Batseba, é uma postura que nós repetimos nos mais diversos cenários. Porque o texto diz para nós que no tempo que os reis costumavam sair para a guerra, ele ficou em casa. Ele já devia, pelo texto ali, não estar ali, mas ele estava. E estando, ele era o rei, ele era a figura máxima de segurança. Ou deveria ser. Como um professor querido meu nos ensina e faz questão de repetir, pelo menos ele deveria ter protegido aquela mulher dos seus próprios olhos. Mas o que é que ele fez? Ele se ensoberbeceu. Não, eu posso. Eu sou o rei. Eu mando aqui mesmo. Não vai dar nada não. E se der? É pouca coisa. Foi lá, fez o que queria fazer. Depois a conta chegou. E é muito interessante, porque a forma com a qual ele lida com o confronto nos ensina muito. A gente tem uma máxima aqui no Brasil, né, quando a gente vai falar de aplicação da lei. Para os meus inimigos, a aplicação da lei. Faltou, corta a cabeça. Mas para os meus amigos, a interpretação branda que eu consigo fazer dela. Nós somos muito rápidos para condenar aqueles desafetos, mas nós somos muito rápidos para passar um paninho no crime que o nosso irmão cometeu. Porque ele não é tão bonzinho. Foi o que Davi fez. Não, esse homem que matou essa ovelha, ele é um criminoso, tem que matar. Abate. Isso é um louco. Isso é um insano. O profeta faz então. Sabe por que é difícil para a gente? É porque dificilmente no nosso dia a dia a gente para, olha no espelho e faz: ei, como é que eu estou diante de Deus? Daquilo que o Senhor ordenou para a nossa vida, como nós estamos nos comportando? Todas as vezes, meus irmãos, que nós ousarmos fazer esse tipo de exercício diante do Senhor, certamente nós nos constrangeremos. Porque nós vamos perceber o quanto o pecado ele nos atrapalha. Davi finalmente entende. Ele olha para o Senhor, pede ajuda e encerra o salmo com uma oração. Verso 14: todos a uma. Assim diz a palavra do Senhor, que as palavras dos meus lábios e meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi encerra o seu canto dizendo: Senhor, é o seguinte, eu já entendi que tudo que o Senhor faz, que tudo que o Senhor nos ensina é perfeito e é muito bom. E eu já entendi também que eu sou mal diante do Senhor. Sendo assim, Senhor, me ajude, porque se o Senhor me ajudar, certamente eu não vou pecar contra o Senhor. Senhor, que as palavras dos meus lábios, todas as vezes que eu falar qualquer coisa, que o meditar no meu coração, que todas as vezes que eu pensar qualquer coisa, eu te agrade. Todas as vezes que eu fizer qualquer coisa, eu te agrade. E olhar para esse texto, como nós acabamos de fazer, certamente nos desafia de muitas formas, inclusive do ponto de vista da pregação da palavra do Senhor. Primeiro momento, meus irmãos, para conseguir viver uma vida adequada, levando as verdades do Senhor no nosso coração, sendo proclamadores do reino, nós precisamos estar sensíveis às coisas que o Senhor faz, às coisas que o Senhor revela na sua criação. Por quê? Porque se assim a gente não fizer, nós nos tornaremos pessoas amarguradas. Porque ser servo do Senhor dá trabalho.
Ser servo do Senhor cansa, sim, mas quando a gente para ver o fruto do trabalho, a gente contempla o Senhor conduzindo a história. A gente é capaz de parar para respirar em um dia difícil e fazer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me proveu, porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me preservou do mal. Nós seremos sensíveis a contemplar o Senhor, por exemplo, em um belo almoço de domingo, onde a família se reúne ao redor da mesa. Porque o mundo, ele prega o não à família, ele destrói a família, ele diz que isso não é tão importante, o importante é a carreira. Mas o Senhor nos ensina que o importante é a comunhão. E quanto amor é necessário para juntar uma família ao redor de uma mesa? Para que as pessoas conversem e, por exemplo, parem de consumir cada um os seus celulares e as suas redes sociais e parem para aproveitar aquele momento de conversar, de tirar onda, de divertir. Às vezes o tempero que deu errado é o motivo para que esteja todo mundo feliz, rindo e comendo assim mesmo, porque graças a Deus, às vezes, de repente, temos a sorte de encontrar a mais bela obra de arte revelada no simples prato de comida, saborosíssima, e dar graças a Deus por isso também. E quando estamos alinhados com o Senhor, nós somos capazes de perceber que essa comida, que esse momento foi feito pelo Senhor naquele dia que Ele determinou, escreveu ser daquele jeito, para a glória do seu próprio nome. E aí a gente vai descansar e vai dizer graças ao Senhor por todas essas coisas. Vamos ser gratos. E aquilo que era um grande fardo, de repente, passa a ser um anseio. Vamos fazer mais, vamos fazer de novo, vamos viver assim, vamos anunciar. Porque existe mais do Senhor para perceber. E isso é muito bom, é muito belo e vale a pena. O segundo desafio é o desafio de dominar. Não de conhecer, mas de dominar a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor, como foi visto aqui, ela tem um propósito. E ela precisa ser anunciada. A salvação precisa ser comunicada. E como nós vamos comunicar a salvação do Senhor se nós não conhecemos, não dominamos a lei do Senhor? Porque muitos por aí afora conhecem a lei do Senhor e usam a lei do Senhor da forma mais depravada possível, em função dos seus próprios interesses e não do propósito que a lei do Senhor tem, que é comunicar como nós estamos separados, atrapalhados pelo nosso próprio pecado, e comunicar que existe suficiente salvação, perfeita salvação, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por fim, nós precisamos ser honestos e reconhecer a nossa limitação diante do Senhor. Porque quando nós nos colocamos em humildade diante do Senhor, nós nos fazemos ensináveis. Como dizem os jovens da minha geração, a gente baixa a nossa bola. A gente olha para o Senhor como o nosso Deus. A gente olha para nós como servos desse Deus. E assim nos fazemos ensináveis. De um tal modo que quando chega o momento de anunciar a palavra do Senhor, nós só precisamos mostrar o que Ele fez, mostrar a sua palavra que Ele preservou e as implicações dela, e mostrar o que Ele faz continuamente na nossa vida. Não existe, meus irmãos, melhor forma de ganhar uma alma para Cristo que a pessoa perceber que aquele que comunica essa verdade de fato vive porque crê daquele jeito, de fato se alegra porque tem relacionamento com o Senhor. As pessoas anseiam pela paz que
que há no Senhor. Nós só precisamos mostrar isso. Então, sendo assim, desejo no meu coração é que o Senhor plante fundo essas 3 verdades simples, que a gente faça um uso adequado dessas 3 verdades, vivendo isso, comunicando isso, gritando isso, se necessário for, calando por causa disso, para que o motivo de todas as nossas ações seja o motivo pelo qual alguém olhe para nós e reconheça que existe um Deus, que Ele se importa com nós, apesar da nossa atitude de desaforo, e que Ele proveu para nós salvação e relacionamento com Ele, através da pessoa de Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe, nos capacite e nos sustente para ser sacerdotes como o Senhor nos chamou. Amém?